cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Que bom estarmos juntos neste domingo. Quero agradecer a presença de cada um aqui. Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? Por enquanto não estamos tendo nossos cultos presenciais, tá? Mas possivelmente a partir de fevereiro, lá para a segunda quinzena, estaremos retornando com os cultos de quinta-feira. Vamos aguardar esses decretos, como é que vai andar, se está meio enrolado, mas vamos aguardar, tá bom? Quero agradecer a todos da família BVM, que estamos sempre juntos, cuidando, protegendo, orando, amando e ajudando ao outro. Prazer, me sinto muito feliz em pastoreá-los, tá? E quero nesse momento, irmãos, orar a Deus, agradecendo pelo privilégio de estarmos juntos nesse culto, mesmo que não fisicamente, né, mas virtualmente. E quero pedir que Deus abençoe você aí onde você está, você, sua família, minha família. Quero pedir para que Deus cure aqueles que estão doentes, dê paz àqueles corações que estão tão aflitos, traga consolo àqueles que estão tristes, traga libertação àqueles que estão passando por algum tipo de opressão ou possessão demoníaca, que traga restauração àqueles que estão precisando ser restaurados e, acima de tudo, que traga salvação, que é o mais importante, tá? Então eu quero orar por tua vida. Se você tem algo a pedir a Deus, ou algo a agradecer, vamos sair juntos nesse momento, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos juntos, Pai. Abençoe a cada um aqui, Senhor Deus, abençoe cada família. Pai amado, eu peço a Deus pela cura
daqueles irmãos que estão doentes, daqueles irmãos que estão passando por dificuldades de saúde, ó Pai. Tenha misericórdia. Peço pela vida dos nossos irmãos da igreja, tantas famílias, tantos irmãos estão sofrendo com problemas na saúde no corpo, na saúde da alma, Pai. Abençoe, na saúde financeira também, ó Deus, tenha misericórdia. Traga restauração aos lares, às vidas, traga salvação às famílias e traga libertação, ó Pai, àqueles que estão sendo oprimidos ou possessos pelo inimigo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essas pessoas sejam libertas, ó Pai, para a Tua honra e Tua glória. Pai querido, este culto é um presente nosso ao Senhor, ó Pai. Esse culto é o momento em que estamos separando para estarmos juntos, ouvindo a Tua palavra e adorando o Teu santo nome. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, pessoal, daqui a pouquinho vamos ter nosso IBVM Kids com as meninas, com a Júlia, a Heloísa. Vamos ter algumas participações especiais muito legais, irmãos e irmãs que estão trazendo alguns versículos bíblicos para o teu coração. Vamos ter nossos louvores e a palavra de Deus, tá? Então eu quero reforçar mais uma vez, ainda não estamos tendo os nossos cultos presenciais, mas assim que voltarmos estarei avisando. Tá? Vamos ter um batismo, vou ter nosso batismo no dia 20, porém será um batismo mais restrito, não vamos fazer com a igreja toda, devido a precaução da questão da pandemia, tá? Mas já quero te deixar não um convite, mas quero te deixar um desafio. Se você já aceitou a Cristo, se você já entregou a tua vida a Cristo, mas você ainda não se batizou, você ainda não se firmou numa igreja, ou ainda não faz parte de uma igreja e queira fazer parte aqui da família BVM, fale comigo. Vamos estar discipulando, conversando, e você irá depois se batizar e assim confirmar a tua decisão ao lado de Cristo, tá bom? E se você quiser participar das nossas células virtuais, faz tempo que eu não falo das células virtuais, né? Fale comigo, tá? Manda uma mensagem aí. Segunda-feira temos nossas células, terça-feira são células pelo WhatsApp, tá bom? Dos adolescentes ainda não retornou, das mulheres ainda não retornou, está para retornar também. E sábado também temos nossas células. São pelo WhatsApp, porém, pelo WhatsApp cabem 8 celulares, né? 8 famílias, 8 pessoas. Caso ultrapasse a quantidade, fazemos pelo Zoom, tá bom? Mas fique aí o convite para você. E participe dos nossos cultos, assim, domingo tem nossos cultos aqui pelo YouTube, Facebook. E às quintas-feiras tem o nosso culto pela página do Facebook da igreja, tá bom? Quinta-feira às 19h30, a Roda dos Esclarecedores, onde estamos estudando o livro de Josué e tá muito legal mesmo. E se você quiser talvez conversar comigo, pastor, eu queria trocar uma ideia com o senhor, eu queria conversar, desabafar, tá o meu contato aí, vai ser um prazer, tá bom? Então Deus abençoe, sejam bem-vindos, vamos adorar a Deus. Pega a tua Bíblia, compartilha esse link aqui com seus amigos, manda aí, se está no Facebook, compartilha, se está no YouTube, copia o link, manda pro pessoal e vamos adorar a Deus, tá bom? Até daqui a pouco. Espírito, encha a minha vida. Espírito, encha a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
altar, no teu altar. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura minhas feridas, dores antigas, vem me curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta meus pedaços, já ouço ruídos do teu agir. A paz, amados, eu escolhi uma palavra para juntos lermos, que se encontra em Romanos 8,35, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada? O que nos separa do amor de Deus? É uma pergunta que está sendo feita aqui, né? Eu acredito que o que nos separa do amor de Deus somos nós mesmos, né? Quando nós muitas vezes paramos
fraquejamos, né? A gente se afasta de Jesus, mas que neste momento venhamos estar firmes, porque nada pode nos separar do amor dele, né? Essa pergunta ela foi feita aqui, mas que aqui dentro venhamos a ter a convicção que nada nos separará do amor de Deus. A palavra fala que Josafá ele venceu a guerra louvando, né? Vamos adorar a Deus para que possamos passar esse momento difícil. Amém? Deus abençoe. Oi! Boa tarde, boa noite, bom dia. Estou aqui hoje para fazer uma mensagem para você. A paz do Senhor. Hoje estarei aqui para falar Deus falou de Marta. É o nome do versículo. Lucas 10:41. Então vamos lá. Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Em 1 Pedro 5:7, Deus diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele está cuidando de vós. Marta é igual a esse versículo. Marta, ela é muito ansiosa. Em vez de ficar igual Maria, se assentou aos pés de Deus e escutou todas as mensagens que ele tinha para falar. Já Marta ia lavando uma louça, arrumando a casa, fazendo tudo para agradar a Deus. Daí Deus falou isso para ela: Marta, Marta, está ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas só uma delas é necessária. Se você acredita que Deus está agora do seu lado escutando essa palavra, é porque você está abençoada e Deus te ama. Mesmo você fazendo tudo que é errado, Deus nunca vai parar de te amar. Então agora eu vou fazer uma oração para você. Pai nosso que está no céu, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo alimento de cada dia, obrigado pela nossa nação que está vindo a vacina por causa do coronavírus e já está tudo ficando certo, tudo dando certo. Eu vou morar para registro, vai dar tudo certo. Eu agradeço pela família do pastor Márcio, pela filhinha dele, Luísa, que ela vai ir para esse hospital, mas no teste dela não vai dar nada, igual deu no meu. Ó Pai, muito obrigada por tudo e nós oramos e agradecemos pela Tua palavra. Amém. E eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra, mas Deus enviou essa palavra dentro do meu coração para me dizer isso para você. Tchau, tchau. Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Aí pessoal, voltamos agora e eu quero já deixar aqui para todos os nossos membros da IBVM, tá bom? Tá aqui o número da conta da nossa igreja para fazer a devolução dos dízimos das ofertas, tá? E se você não é membro, se você não faz parte de uma igreja, mas gostaria de abençoar o nosso ministério, tá aí o número da nossa conta, pode fazer transferência, depósito ou Pix, né? Agora tá o Pix bancário. Será uma alegria receber, tá bom, irmãos? É com esse dinheiro que nós suprimos os custos do ministério, tudo mais para que o reino de Deus cresça. Como eu digo na igreja, Deus não precisa do nosso dinheiro, tá bom, irmãos? Deus não precisa. Servir a Deus através do nosso dinheiro, nossos bens, é um privilégio. É um privilégio. Então, quando Deus não se faz barganha, se o intuito de dar o dízimo, oferta, eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar, está errado. Sabe por que está errado? Porque se você pode dar o dízimo, é porque você tem uma renda. E se você tem uma renda, é porque você já é abençoado, você já tem um salário, entende? O que passar disso é barganha. E às vezes podemos cair em caminhos errados, achando que dar
o dinheiro, dar o dízimo, a oferta, significa que Deus está obrigado a nos abençoar. Não tá. A Bíblia não diz isso, tá bom? É culto, é gratidão a Deus, é apenas isso, faz parte. Para que esse dinheiro, pastor? Esse dinheiro, como falei, é os custos da igreja, água, luz, salário pastoral, os projetos, tudo mais. Tá? E se você quiser também estar ofertando, também tem a ajuda dos nossos missionários, nós temos ajudado alguns missionários, já irmãos, mensalmente, então faz parte. Temos nosso sonho também de construirmos uma igreja maior, um templo melhor, para assim poder estar abençoando a nossa comunidade ali na Vila Muniz. Talvez comprar um terreno maior, porque o terreno ali está bem limitado, enfim. E o dinheiro é para isso, irmãos, o dinheiro serve tudo para isso, tá bom? Se você quiser fazer uma oferta de cesta básica, tá? Cesta básica ou qualquer coisa referente à ação social, às vezes você tem uma pia, um gabinete, você tem roupa, você tem alguma coisa assim que queira abençoar, entre em contato com a irmã Giovana, tá aí, ó, o contato dela, tá bom? O nosso irmão Lico está se recuperando de um tratamento na vista, então a Giovana está no lugar dele. Entre em contato com a Giovana e fala: Giovana, eu tenho aqui uma cesta básica, eu tenho aqui uma mesa, eu tenho aqui um guarda-roupa, eu tenho qualquer coisa que vamos encontrar pessoas para abençoar, sem sombra de dúvida. E se você quiser ofertar também dinheiro para a ação social, fala com a Giovana. Por quê, pastor? Porque esse dinheiro é específico para a ação social, então nós pagamos às vezes alguma família carente que precisa pagar uma consulta de um médico, comprar um gás, comprar remédio, comprar qualquer outra coisa, é um dinheiro que fica disponível para isso, tá bom? Então, sinta-se à vontade e será uma alegria, tá bom, irmão? Dito isto, feito tudo isso, eu quero ir para a pregação de hoje. O título é A Fé de um Incrédulo. A fé de um incrédulo. Mas, pastor, incrédulo tem fé? Eu quero conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Antes de começarmos, abre lá em Marcos, capítulo 9. Vai ser o texto de hoje, tá? Marcos, capítulo 9, do versículo 14. Do 14 em diante, tá bom? Não, do 14 não, vamos um pouquinho antes para versículo 9. Marcos 9, do 9 em diante, vai ajudar bastante a esclarecer o texto, tá bom? Então, Marcos 9, do 9 até o 29. Vamos lá. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram este assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Aqui Jesus e os discípulos, Pedro, Tiago e João, estão descendo do monte da transfiguração, onde eles viram Moisés e Elias junto de Jesus, Então eles desceram do monte. Versículo 11. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, por que outros discípulos? Porque no monte da transfiguração Jesus levou só Pedro, Tiago e João. Os demais discípulos ficaram lá embaixo. Então, enquanto Jesus, Pedro, Tiago e João estão vindo pelo caminho, aí eles olham, estão os outros discípulos conversando, discutindo com os mestres da lei, e tinha uma multidão. Olha lá, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Olha só como os caras eram sujos. O mestre era Jesus, não é verdade? Jesus era o mestre. Mas aqueles mestres da lei, eles aproveitaram da ausência de Jesus, e começaram a discutir com os discípulos de Jesus para envergonhar a eles. Sabe por que eles aproveitaram? Já que Jesus não está, vamos confundir esse pessoal, vamos desmascarar ele, porque eles sabiam que os discípulos de Jesus não estavam tão preparados quanto o próprio Jesus para discutir com eles. Então, versículo 15. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Olha, quando o povo viu que Jesus estava vindo, eu falei: rapaz, Jesus está vindo, vamos lá. Versículo 16, e perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Versículo 17,
Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Olha só que coisa interessante. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes? Perguntou Jesus. Tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Creio. Ajude-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio, Jesus, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Que coisa linda. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. E depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aí, que história incrível! Sabe, irmãos, Jesus está descendo do monte da transfiguração, vê aquela multidão e a Bíblia diz que os discípulos e os mestres da lei estavam discutindo sobre ressurreição de mortos, discutindo sobre quem, discussões teológicas, tá? Quem é teólogo, quem é pastor, quem gosta de estudar, sabe o que é esse tipo de discussão. E nesse tipo de discussão, o que é importante? Cada pessoa quer mostrar o seu ponto de vista, cada um quer mostrar que conhece mais do que o outro, cada um quer derrubar o outro, mostrando seus argumentos teológicos. Mas interessante que no meio dessa multidão existia um pai. Existia um pai que não estava preocupado com questões teológicas, existia um pai que não estava preocupado sobre a ressurreição dos mortos, existia um pai que não estava preocupado sobre quem era Elias, ou sobre... Não, aquele pai tinha um grande problema, ele tinha um filho que era possesso, um filho que o demônio se apossou e que o demônio queria matar. E aquele pai levou aquele filho para os discípulos de Jesus, para os mestres da lei, e falar assim: vocês conhecem, vocês sabem, por favor, liberte meu filho. Mas a Bíblia diz que os discípulos de Jesus não conseguiram fazer isso, não conseguiram libertar o menino. Porém, eles continuaram discutindo sobre argumentos teológicos. E aí, irmãos, acontece algo incrível. Jesus vem, e aí Jesus, quando chama aquele homem, ele diz assim: quanto tempo tem esse menino? E o rapaz fala: desde criança. E o homem fala assim: se o senhor pode, Jesus, se o senhor pode, cure ele. Aí Jesus falou: se podes? Se eu posso? Tudo é possível aquele que crê. Ou seja, se você crê, é possível. E aí aquele homem tem uma resposta, irmãos, que é a coisa mais linda. Olha, versículo 24. Eu creio, mas ajude-me a vencer a minha incredulidade. Pois bem, aquele homem era um incrédulo, mas um incrédulo de fé. Eu vou explicar o porquê. Porque ele levou o seu filho para que Jesus curasse, porque ele sabia que Jesus curava, libertava. Mas ele não tinha fé nisso. Como assim, pastor? Calma. Sabe por que eu quero tratar esse assunto hoje com vocês? Porque recentemente, em alguns dados momentos, a gente se dá com... Eu tenho muitos amigos, eu tenho alguns amigos que são ateus, são agnósticos, pessoas que são sinceras na sua incredulidade. Eu não creio, pastor, eu gostaria de crer, eu não creio. E pessoas que
vou dizer que estão bem consigo dessa maneira. Cada um é cada um. Mas é interessante que também existem situações inversas, situações de pessoas que estão na fé, mas de repente começam a se afastar da fé. E essa semana me ardeu no coração esse tipo de assunto, devido a algumas conversas. E aí eu lembrei de um livro, até falei para a Mari, faz tempo que eu não leio um livro, falei, eu me lembro desse livro, eu vou pegar lá para ler. E o livro era esse aqui, ó, Fé e Descrença. E aí eu peguei para dar uma folheada, relembrar algumas coisas dele, os pontos que eu queria tratar hoje. Do que se trata esse livro aqui? Nesse livro, a autora, ela vai tratar sobre questões de fé, sobre pessoas que eram pastores, pessoas que eram ministros de louvor, pessoas que eram escritores cristãos, mas certo momento de sua vida perderam a fé e viraram ateus. Enquanto outras pessoas que andavam junto com elas, pessoas que caminhavam com elas, tinham a sua fé fortalecida muito mais. E é muito interessante o paralelo. Ela pega pessoas que andavam juntas e um continuou se tornando um grande pastor e o outro de repente abandonou totalmente o ministério. Autores de livros que na década de 80, livros cristãos, venderam muito, de repente esses autores falam assim, cara, eu não acredito agora em nada que eu escrevo. Palestrantes que iam pelo mundo inteiro, falando sobre Cristo, falando sobre Deus, e um grande pastor, certa feita, chegou para sua esposa e falou, olha, esposa, eu tenho um problema. O que foi? Há 5 anos que eu prego e eu não creio mais no que eu prego. Interessante, né? E a autora, ela mesma cita esse versículo de Marcos. Jesus, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. E sabe, meus irmãos, acho que cada um de nós temos um pouquinho disso. Como assim, pastor? É verdade. Quando nós tratamos de teologia, existe uma briga, né? O Brasil hoje é muito polarizado, direita e esquerda, né? Ou a direita ou a esquerda. E na teologia existe também isso, existe a linha tradicional e a linha pentecostal, entende? Tem uns pentecostais e tem uns tradicionais. Por exemplo, eu sou batista. Mas se de repente eu orar para que um demônio saia do corpo, mas pastor, o senhor é pentecostal, pastor? O senhor expulsa demônio? Se de repente eu orar para a cura de alguém, as pessoas, mas peraí, pastor, o senhor colocou a mão sobre a pessoa, o senhor está orando para curar, o senhor é pentecostal? Se de repente um pastor pentecostal, um homem de fé genuína, fala assim, rapaz do céu, olha, na Bíblia, na verdade, esse texto não diz isso que vocês estão pensando, tá? Esse texto significa isso. Ei, pastor, você está perdendo a fé? O senhor está virando tradicional, está esfriando na fé? Entende? E aí nós somos taxados. E por causa disso, irmãos, muitos de nós agimos como aquele homem. Nós cremos, mas não temos fé. Quero colocar uns pontos. Olha só, o que levou aquele homem a buscar Jesus foi o desespero, não a fé. Entende? O filho dele tinha um problema, o filho dele estava endemoniado e ele busca Jesus. Mas por quê? Porque ele cria? Não, é o desespero. O desespero dele em ajudar o filho fez com que ele buscasse Jesus. E quantos de nós, irmãos, não estamos na igreja ou não buscamos Deus por causa do desespero? Porque não tem mais para onde correr. Quantos de nós vamos às igrejas, oramos, fazemos campanha, cantamos, louvamos, mas não cremos de fato em Deus? Estão entendendo? Quantos de nós, na verdade, somos movidos pelo desespero e não de fato pela fé em Deus? Aquele homem buscou a Jesus não porque ele cria em Jesus, foi porque ele não tinha mais para onde ir. Ele não tinha a quem recorrer. Como ele não tinha a quem recorrer, ele procurou Jesus. Mas olha que interessante.
Aquele pai, ele duvida que Jesus teria poder para libertar seu filho. Tanto que ele fala assim, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Se tu podes. Se o Senhor é quem dizem ser, tenha compaixão de nós. É como se ele colocasse, se o Senhor tem poder mesmo, tenha misericórdia, liberte meu filho. Mas também esse pai, ele é humilde em reconhecer a sua falta de fé quando ele fala assim que Jesus, me ajuda a crer, me ajude na minha incredulidade. E meus irmãos, eu me vejo muitas vezes como esse homem, como um pastor, apesar de pastor. Porque quantas vezes nós buscamos a Deus mais movidos pelo desespero do que pela fé de fato? Porque tem horas, irmãos, que nós de fato corremos a Deus não porque cremos piamente que Ele vai agir, mas porque não cabe mais nada, já tentemos de tudo. E a última cartada que nós temos é, Senhor, se o Senhor realmente pode fazer isso, tenha compaixão de nós. E é incrível que a Bíblia ela tem várias histórias. A Bíblia tem a história de uma mulher de fluxo de sangue, que durante 12 anos gastou tudo. Aí quando ela vê Jesus, ela fala, se eu só tocar na hora de Jesus, eu serei curada. Olha que fé incrível. Ela cria não apenas em Cristo, mas ela cria inclusive que a roupa de Cristo tinha poder, irmãos. Ela cria que Cristo era um homem tão poderoso, tão cheio de poder, que a roupa dele iria curá-la. Olha que fé incrível. A Bíblia fala de um centurião que tinha o seu escravo doente. Jesus vai na casa, está para ir na casa dele e fala, não, mestre, o senhor não precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno de receber. E envia uma palavra, ele será curado. E Jesus diz que em Israel todo, ele nunca viu uma fé como essa. Aquele centurião, ele fala, mestre, é o seguinte, o senhor não precisa ir até minha casa. O poder do Senhor, se o senhor falar daí, lá ele é curado. Olha que fé incrível. Enquanto isso, aquele homem leva o filho até Jesus. Mas ele não leva dizendo, mestre, cure meu filho. Ele leva o seu filho, ele fala, olha, eu não creio. Eu de fato não creio que o senhor pode, mas se por um acaso o senhor pode curá-lo, tenha misericórdia. Incrível. E muitas pessoas, irmãos, são como aquela mulher do fluxo de sangue, que tem uma fé absurda. Ou como o centurião, que Jesus não precisa, mestre, manda uma palavra que pode, não precisa nem sair de onde o senhor está. Mas muitos de nós agimos como esse pai. Vamos na presença de Deus, levamos os problemas para Deus, mas não cremos que Deus pode resolver esse problema. Quantas vezes, irmãos, duvidamos que Jesus pode realmente realizar um milagre em nossas vidas? E aí eu falo, às vezes, numa veia batista, né? O batistão, o tradicional. Quantas vezes não reconhecemos a nossa falta de fé em Jesus e pedimos que Ele nos ajude a crer? Pastor, eu creio em Cristo, eu sei. Mas tem dados momentos, irmãos, que eu vou falar para vocês que eu balanço. Tem vários momentos que, apesar de pastor que sou, a minha fé balança. Eu sei que Deus tem poder para curar. Mas muitas vezes eu oro não crendo que Ele possa curar. É louco isso, né? Mas pastor, verdade, estou falando. Eu tenho um irmãozão, o Giliard, ele é lá de Curitiba, ele é um missionário que vai para o mundo inteiro, ele é bênção demais. Pensa num homem de fé, rapaz. E se ele estiver num ônibus, tiver alguém com dor de dente, ele coloca a mão no rosto, em nome de Jesus, seja curado. E interessante que o Giliard, ele fala assim, olha cara, eu vou em velório e eu oro para que o morto ressuscite. Até agora não ressuscitou, mas se um dia ressuscitar, eu creio que Deus pode fazer. Olha que incrível. Aí você fala assim, pastor, eu creio também. Você crê, meu irmão? Então quantas vezes você orou para o morto ressuscitar? Eu nunca orei. E aí eu questiono, será que eu tenho fé realmente que Jesus pode ressuscitar? Vocês estão entendendo? E aí nós vemos que de fato a nossa fé é uma fé meio fake em alguns momentos. Nós nos orgulhamos de uma fé que às vezes não temos.
E nós criticamos aqueles que dizem não ter fé. Nós criticamos os ateus ou agnósticos que são sinceros ao confessar sua incredulidade. Mas fato é que às vezes nós somos hipócritas em dizer que temos uma fé que não cremos. Entende? Nós cremos que Deus supre tudo. Pastor, eu creio que Deus supre tudo. Sim, mas na hora que aperta a situação, na hora que o dinheiro falta, nós recorremos a recursos escusos, nós recorremos a ações criminosas, nós fazemos aquilo que é errado. Mas pastor, eu tomei essa decisão, pastor, porque estava faltando as coisas em casa, não tinha como. Então você não crê que Deus supre. Toda vez que eu tenho que ajudar Deus em alguma coisa, significa que eu não tenho fé que Ele possa fazer. Se você precisa de um emprego, mas para conseguir esse emprego você tem que mentir em alguma coisa, se para conseguir esse emprego você precisa falsificar algum dado aí, algum no seu currículo, então na verdade você não tem fé em Deus, porque você precisa ajudar Deus a conseguir esse emprego. Então você diz que tem fé, mas na verdade você não tem fé. Entende? Sabe, meus irmãos, muitas vezes eu me vejo como esse pai. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu gosto das histórias que aconteceram comigo, porque me mostra como eu sou bem sem vergonha às vezes. Eu me converti na Igreja Batista Bíblica em Tariri, uma igreja que eu amo demais. Desde adolescente, frequentando, aprendi muito lá foi meu berço de fé. E a Igreja Batista Bíblica é uma linha dos batistas mais tradicionais, né? Eu já estudava convenção. Pois bem, houve um tempo lá em Tariri e que todo final de semana eu ia numa clínica de recuperação. Eu ia sábado, 6 horas da manhã e passava a manhã toda de sábado e fazia Hoje eu entendo que eu fazia capelania, mas eu não tinha noção do que era. Eu gostava de ir lá todo final de semana. Eu ia sábado e às vezes quartas-feiras. Eu ia lá para fazer estudo bíblico, o pessoal de manhã cantava com eles e fazia isso a capelania, orava, conversava, tudo, enfim. E na época eu acho que eu tinha meus, 19 anos, 20 anos, algo assim. Pois bem, tive muita amizade com o pessoal, conheci o pessoal, tinha uma afinidade, e o pessoal naquela época me via tipo como um pastor. E aconteceu uma coisa interessante, naquele período, em um período, a nossa igreja estava sem pastor, nós não tínhamos pastor, estava em momento de transição. Eu estava no culto de domingo, e de repente me fala, o irmão da igreja falou: Márcio, tem um pessoal lá fora que a gente chamar. Falei: opa, vamos lá conversar, vamos lá. Cheguei, era o pessoal lá da clínica de recuperação. Eles estavam, acho que estavam em 4 rapazes. Falou: Marcinho, beleza? Falei: ô, beleza, vamos entrar, cara, pro culto. Eles falaram: ó, cara, eu queria primeiro pedir uma ajuda. Falei: o que foi? Aí eles estavam com um rapaz ali, junto deles. E eles falaram: esse camaradinho, ele chegou essa semana lá na clínica. E Márcio, toda vez que nós oramos, o diabo pega esse cara, ele cai no chão e ninguém segura ele. Gente, na hora que eu olhei o rapaz, ele estava com um semblante, eu já me arrepiei. Eu falei assim: rapaz. Eles falaram assim: então nós estamos aqui na igreja para que, né, possa orar por ele, possa expulsar o demônio dele. E eu confesso, irmãos, que eu nunca tinha visto expulsar um demônio. Nós estávamos sem pastor e eu não tive coragem. Sabe o que eu fiz? O que eu fiz foi uma covardia? Pode ser uma covardia, mas eu fui sincero. Ao lado da Igreja Batista Bíblica, naquela época, a uns 15, 20 metros descendo, hoje é uma lanchonete, é uma pizzaria, mas naquela época era uma igreja Missão Apoio, uma igreja pentecostal Missão Apoio, tipo uma Assembleia de Deus que começou no Japão, e aí virou a Missão Apoio. E eu conheci o pessoal de lá, eu conheci o pastor de lá, era muita gente boa, e era assim, era um barato, porque era uns 15 metros da nossa igreja, né? Aí eu peguei e falei: ó, seguinte, pessoal, nós estamos sem pastor, mas vamos aqui na igreja do lado aqui, que o pastor lá é fera. E eu fui, e estava tendo culto, chamei um amigo lá, falei: cara, é o seguinte, contei a história, né? Aí estava no momento do louvor, e o rapaz chamou o pastor, explicou, o pastor falou: ó, senta aqui no primeiro banco. Sentamos lá no primeiro banco.
E aí começou o louvor, e o rapaz sentou, aí sentou do meu lado, eu já olhei, aí pai começou a ranger dente, começou assim, eu já comecei a ficar, eu já estava quase correndo de lá naquela hora. E foi. Aí chegou um momento que o pastor falou assim, irmãos, passou para outra pessoa pregar, e chamou eu, os diáconos e mais esse rapaz, esse que estava possesso, numa sala lá no fundo. E foi a primeira vez que eu vi a manifestação e a expulsão de um demônio. Confesso que eu me assustei demais. Eu nunca tinha visto aquilo. Foram momentos de oração intensa por parte do pastor dos outros. Eu não orei, irmãos, eu fiquei só olhando ali, eu só estava olhando perto da porta. Como se o cara pulasse, eu já fugia. E o pastor transpirando, e os irmãos orando, daqui a pouco o Espírito liberta o rapaz, o pastor conversa com aquele rapaz, eu aprendi muito naquele momento. Pois bem, depois disso eu aprendi uma coisa, eu aprendi que me faltava fé em muitas coisas, entende? E umas semanas atrás, conversando com um amigo meu, que é pastor também, Cristiano Poleto, estudamos na Faculdade Teológica, ele é pastor em Santa Catarina, numa cidade chamada Concórdia. E aí conversando sobre algumas questões ministeriais, né, aí ele falou assim, rapaz, vou te falar, quando tem uns negócios assim de possessão, ixi, eu já chamo os irmãos, os amigos meus da Assembleia de Deus lá, rapaz, é com eles. Me falta fé, me falta preparo. Eu achei legal, porque foi Poletão, às vezes comigo acontece isso também. Irmãos, não é mostrar fraqueza. É que às vezes mostramos ou dizemos que temos uma fé que na verdade não temos, porque você crê que Deus liberta um endemoniado? Pastor, eu creio. Quantas vezes você já orou para que Deus libertasse um endemoniado? Ou libertasse uma pessoa endemoniada? Entende? Você crê que Deus cura? Pastor, eu tenho certeza absoluta. Quantas vezes você orou com fé? Colocou as mãos? Você que eu digo, me coloco no mesmo caminho, tá, irmãos? Quantas vezes nós, vamos dizer assim, quantas vezes nós oramos por alguém, falando, Senhor, em nome de Jesus, cure. Ai, pastor, mas é que eu tenho vergonha. Pastor, é fé. E hoje, eu estou gravando esse culto na quarta-feira aqui, tá? Hoje estava conversando com um missionário, amigo. Tá lá no exterior ele. E ele é de uma linha pentecostal, mas só que ele é aquele que está começando, né? Ele é meio... E ele falou, rapaz, essa semana eu nunca fiz isso, mas eu tomei coragem, coloquei a mão sobre ele e falei, Senhor, em nome de Jesus, cure essa pessoa. Nossa, foi tão legal. E Jesus trabalhou. Irmãos, às vezes nós temos que fazer a oração ou um pedido como esse pai. Você crê em Jesus? Creio. Mas, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Talvez eu e você estejamos como esse pai. Talvez você tenha um grande problema em sua vida, assim como aquele pai tinha, que era o filho endemoniado. E talvez você até busque a presença de Jesus. Talvez você leve esse problema à presença de Jesus. É a sua família que está desestruturada, é um problema de saúde, é um problema financeiro, enfim, algum problema. Você está desesperado. Mas no fundo do seu coração, você não tem fé de que Jesus realmente pode ou tem poder para ajudá-lo. Ou vou além. Talvez você sequer crê que Jesus exista. E claro que existe gente assim. Olha, eu até vou lá na igreja, mas eu não acredito em nada disso. Mas eu vou, não tenho para onde correr mais. Sabe, meus irmãos, que tal hoje? Que tal hoje, eu e você, buscar ter a sinceridade daquele pai? A sinceridade. A sinceridade de chegar para Jesus nos momentos das nossas dificuldades e dizer, Jesus, eu creio em Ti, mas ajude-me com a minha falta de fé.
Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer, mas no fundo, eu não consigo crer, Jesus. Me ajude. Sabe, irmãos, não é vergonha reconhecer que não temos fé. Vergonha é fingir ter uma fé que não cremos de fato. Porque às vezes nós cremos que Jesus transforma a vida de uma pessoa, mas sequer transformou a nossa vida. Às vezes nós cremos e até falamos, pregamos ou cantamos que Jesus liberta as pessoas das drogas, mas sequer nós conseguimos nos libertar dos nossos vícios. Então, na verdade, nós cremos, mas não temos fé. Seja sincero com Deus. Seja sincero e reconheça a sua incredulidade. Obedeça a Cristo. Faça isso e você verá brotar dentro de você uma fé sincera de um ex-incrédulo. Irmãos, a história desse homem nos ensina muito. E apesar de pastor que sou, não pensem que eu sou um gigante da fé. Me falta fé, muita. Eu, por exemplo, a nossa igreja tem a necessidade, como eu falo sempre, da construção de um templo, de tudo, e de verdade eu tenho muita falta de fé de lidar com construção. Pastor, vamos derrubar e Deus vai prover. Eu acho que não, irmãos. Quando tivermos os recursos, nós vamos fazer. Talvez, aos olhos de muitos, seja falta de fé. Eu já vejo que se a obra de Deus, Ele vai mandar os recursos. Enfim, talvez sejam fés iguais, do ponto de vista diferente. Mas eu quero, para você que é da IBVM, para você que é da IBVM em especial, tá? Se você for de outra igreja, também. Mas principalmente nós da IBVM, da Batista, nós que temos uma raiz tradicional, mas enfim, na verdade, nossos irmãos, temos muitos irmãos que têm as suas raízes pentecostais na IBVM, isso é bênção, essa mescla é fantástica, a gente aprende muito com vocês. Mas eu quero propor um desafio para mim e para vocês. Vamos pedir para Jesus nos ajudar na nossa incredulidade. Quando aparecer alguém com um problema, ore. Ore. Ore pela cura. Pastor, mas eu creio que Jesus cura. Tá bom, então ore, mas eu não tenho coragem. Então você tem incredulidade. Mas pede para Jesus, Jesus, eu creio que o Senhor pode, mas me ajude na minha incredulidade. Quando tiver alguém com um lar destruído, o divórcio já foi assinado, e a pessoa quer restauração, ore crendo que a restauração acontecerá. Quando alguém estiver com a vida financeira arrebentada, ore crendo pela restauração dessa vida financeira. Mas deixa eu te falar uma coisa, um segredo. Não significa que esta oração, ou que toda oração será respondida com o sim de Deus. Não. Porque o próprio apóstolo Paulo era um homem de muita fé. Mas ele orou pela cura de Timóteo, e Timóteo não foi curado. Ele orou pela sua própria cura, e ele não foi curado. Entende? Então temos que entender que isso não nos transformará em super-homens. Mas a verdade é que muitos de nós dizemos que cremos no poder de Deus, mas na hora H não cremos. Assim como aquele pai que levou seu filho aos pés de Jesus e falou, se tu podes, tem misericórdia. E Jesus responde, se eu posso, tudo pode aquele que crê. E aí o pai responde, eu creio, Jesus, mas ajude-me na minha incredulidade. Seja sincero com Deus. Se de repente você não crê em Deus por algum motivo, pastor, nem sei se ele existe. Amém, você é sincero no que você diz. Apresente a sua incredulidade a Jesus.
olha, Jesus, eu não creio em Ti, mas eu gostaria de crer. Eu gostaria de crer. Mas seja sincero. Se de repente você anda com Deus há tanto tempo, você vê Deus agindo nos outros, mas você de fato nunca sentiu, você se sente uma farsa como cristão, por que não ser sincero a Jesus hoje e falar: Jesus, me ajude na minha incredulidade. Eu tenho ido à igreja, eu tenho feito tudo, eu tenho visto, mas de fato eu não creio que alguém possa ser curado, eu não creio que alguém possa ser liberto, eu não creio que uma vida, um casamento pode ser restaurado, eu não creio no poder do Senhor, mas me ajude na minha incredulidade. Porque lembre-se, mas não é vergonha reconhecer que não se tem fé, mas a vergonha é fingir que ter uma fé que no fundo nós não cremos. Tá, essa palavra quero deixar para todos nós, tá bom? A fé é algo que é trabalhado. Vou te confessar que eu tenho hoje, o Márcio de hoje, de 42 anos, é um Márcio que tem muito mais fé do que o Márcio que tinha 20 anos. Mas com certeza é um Márcio que tem menos fé do que o Márcio daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, se eu estiver ainda vivo. Sabe por quê? Porque quanto mais andamos ao lado de Cristo, mais vemos a glória, a manifestação dele, mais sentimos sua presença e a nossa fé é fortalecida cada vez mais. A nossa fé, ela cresce cada vez mais. Aquele pai chegou na presença de Cristo sem fé e saiu de lá com fé. E se você por acaso está na presença de Deus, mas não tem fé nesse Deus, eu espero que hoje você sinta o poder de Deus sobre a tua vida. Que Deus cure, que Deus te liberte, que Deus restaure. Eu não sei o que você precisa. Mas seja sincero com o Pai. Pai, eu creio, mas eu não tenho fé. Ajude-me na minha incredulidade. Sinceridade com Deus é tudo. Devemos às vezes deixar de vestir a carapuça de uma santidade ou de uma religiosidade, como daqueles fariseus e dos próprios discípulos de Jesus que discutiam tanta coisa, mas na verdade não tinham fé para curar e libertar aquele jovem possesso. E toda vez que nós não cremos no poder de Deus, a gente ocupa nosso tempo com conversas teológicas e tantas outras coisas, porque temos medo de sermos confrontados a provar e mostrar a nossa fé em Deus. Viva a fé em Cristo. Sinta o poder de Deus em tua vida. Fé não se explica. Fé se vive. Milagre não se explica. Milagre se vive. Que Deus faça um milagre em tua vida. E se caso a tua oração não for respondida, se caso o teu pedido de cura, o teu pedido de restauração não for ouvido, eu tenho certeza que se você for sincero com Deus, mesmo através do não, você vai ter a certeza que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer quando quiser, da forma que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Amém? Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te cubra de paz, poder, de glória e de majestade. E que possamos ter ousadia no Espírito Santo, irmãos. Mas, pastor, então nossa igreja vai virar pentecostal? Nossa igreja vai virar, não vai virar nada, vai continuar do mesmo jeito que é. Mas vamos buscar ter mais ousadia e fé em Cristo, tá? Não seja como o Márcio de 20 anos, que quando acontece alguma coisa leva para os outros resolver. Mas vamos buscar mostrar para os outros a fé do Deus que nós servimos, tá? Que Deus te abençoe, que nós sejamos canais de bênção para todos aqueles que não creem em Deus e que através das nossas vidas possam crer através das obras, das manifestações e do poder de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família, para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos orar.
Senhor Jesus, obrigado, Pai, obrigado por Tua palavra. E me perdoe pela minha falta de fé, me perdoe pela minha incredulidade, porque creio em Ti, mas em muitos momentos eu sou incrédulo. E me ajude, Pai. Pai, que possamos viver dia após dia, Pai, milagres do Senhor, não porque precisamos ver milagre, não precisamos ver para crer, mas que através dos milagres, vidas possam estar sendo impactadas por Tua palavra. Pai, que possamos estar crendo de fato que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor restaura, que o Senhor renova, que o Senhor tem poder para fazer o que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quer, Pai. Nos use como canais do Senhor neste mundo, para levarmos luz, paz e salvação. Abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Se você quiser conversar comigo, tem aí meu contato. Se você quiser trocar uma ideia, conversar, vai ser um prazer, tá bom? Se você quiser fazer parte da família BVM, pô, pastor, eu queria ser membro da tua igreja, queria estar participando, eu queria me batizar, eu quero aceitar Cristo. O que é aceitar Cristo? O que é batismo? Entre em contato comigo, vai ser uma maravilha conversar com vocês, tá bom, gente? Beijão, Deus abençoe vocês, amo vocês, uma semana abençoada. E lembre-se, não tenha medo, tenha esperança. E se você quiser enviar um vídeo com um versículo, com uma música ou com um testemunho, até 5 minutinhos o vídeo, manda para mim pelo WhatsApp, tá bom? Para colocar no outro domingo, tá bom, gente? Até mais, fique com Deus, tchau!